Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz nesse dia 24 de setembro de 2023, nesse 25º domingo do tempo comum, e também o Dia Nacional da Bíblia, viu? Nós pedimos a Deus que nos dê a sabedoria para escutar a sua palavra. E o evangelho que nós temos é de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16a. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça. E lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 horas da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiros e pensavam que ia receber mais, porém cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estáis com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs paroquianos, neste domingo pedimos a Deus que abençoe, ilumine e nos fortaleça sempre na fé. Uma coisa que a gente tem pensado e rezado muito é porque nós vivemos num mundo em mudanças constantes. Nós vivemos num mundo em que nós não nascemos mais do mesmo modo, nós não morremos mais do mesmo modo, não pensamos mais do mesmo modo, não convivemos mais do mesmo modo. Estamos mergulhando, de certa forma, em mundos totalmente diferentes. Um cardeal já falecido dizia que a igreja está 200 anos atrás do tempo atual. A igreja está 200 anos atrás do tempo atual. Enquanto nós estamos discutindo quem pode, quem não pode comungar, quem pode ou não pode se aproximar da Eucaristia, quem pode ou não pode ser padrinho de batizado, quem pode ou não pode receber o sacramento, quem pode ou não pode, o que fazer com esse pessoal aí de segunda união, o que fazer com o homossexualismo, o que fazer com quem está junto e não está casado na igreja. Enquanto nós estamos, se a gente comunga ajoelhado ou de pé ou de cabeça para baixo, na mão e na boca, né, o inferno, essa conversa de comunhão puritana. E aí, é claro, o primeiro subversivo é Jesus, que deu comunhão para Judas e para Pedro, né? Então Jesus tem que explicar isso. Ele foi o primeiro que cometeu um pecado na Eucaristia, né? Para os puritanos aí. Então, enquanto nós estamos conversando sobre essas coisas da Idade Média, o mundo está entrando no metaverso, que é um mundo totalmente diferente, em que a pessoa mergulha numa realidade virtual e tem experiências nessa realidade virtual. É o cara que comprou um lote, construiu uma casa e alugou essa casa e recebe o aluguel dessa casa com detalhe. O lote não existe, a casa não existe
Mas o aluguel existe. Alguém alugou uma casa virtual, viu? É o cara que comprou um tênis virtual que só ele tem. Ou o cara que não tem pernas e nem braço e ele consegue fazer a experiência de ir no supermercado sozinho e fazer compras. Viu? E fazer compras. Os filmes Matrix e Avatar era a reflexão sobre o metaverso. Então é esse mundo totalmente diferente que nós estamos aí conhecendo. Viu? Então uma grande empresa, viu, abre uma loja no shopping e ali tem 90 mil visitantes. Viu? É uma coisa assim. O único problema é que o shopping não existe, mas os visitantes existem. Viu? E a propaganda existe. Então nós vivemos nesse contexto totalmente diferente aí. E agora vem a inteligência artificial, que é um novo assunto aí, que não é inteligência nem artificial, não é nem inteligência nem é artificial, mas é um outro mundo totalmente diferente daquilo que foi visto até hoje. Você vai pedir para a inteligência artificial, viu, me faça um texto sobre a existência de Martin Heidegger, juntamente com Sartre, fundamentado no conceito de angústia de Kierkegaard, na linguagem de Shakespeare. Ele, em questões de minutos, me dá o texto com as páginas que eu quero. Eu quero 20 páginas sobre o assunto. E ele te dá. Compõe uma música, porque amanhã é aniversário da minha esposa, você dá os dados e ele faz uma música e eu sei disso que tipo que é. Você quer um pop, você quer um rock, você quer um sertanejo, você quer um funk. E ele compõe uma música para você. Faça um poema para minha esposa, que amanhã é aniversário dela, eu estou sem tempo de escrever. E você dá os dados e ele faz um poema. Na língua que você quiser. Então, você é desafiado hoje por uma estrutura que produz conteúdo, produz reflexão e dá informações que você gastaria meses para poder escrever e pensar. Um filósofo gastaria meses para poder pensar uma relação de Heidegger, Sartre e Kierkegaard no conceito, na linguagem de Shakespeare, por exemplo. E ele faz em minutos o texto que você quer. Eu tenho uma palestra amanhã, o assunto é esse, por favor, eu quero um texto com 30 páginas. E ele produz um texto muito bem fundamentado, muito bem escrito para isso. Você pede para ele, desenha um quadro para mim de uma criança assim, assado, e ele faz uma obra de arte. Viu? Ele faz uma obra de arte. Então, o que nós temos agora? Um novo mundo. Um novo mundo que a gente não sabe mais como é que será o processo de aprendizado. Porque tudo ali está. Você procura no Google, ele vai te dar um monte de coisa para você pesquisar. A inteligência artificial não, ele já te dá o texto na mão. Ele produz o texto para você. Ele produz o poema para você. Ele produz a música para você. Ele produz a obra de arte para você. Só, olha, eu quero que você faça uma pintura da minha esposa ou do meu marido ou dos meus filhos, inspirado na pintura de Van Gogh. E ele produz isso. Então nós estamos vivendo num outro contexto. E aí nós somos desafiados constantemente sobre essas realidades duras e ao mesmo tempo essa novidade. E temos aí esse Deus que está precisando de gente para ajudá-lo. Está precisando de gente para estar com ele. O evangelho de hoje é muito interessante porque o patrão ele vai chamando gente. O primeiro ele determina o valor, uma moeda de prata. Uma moeda de prata é aquilo que você precisaria ganhar para poder viver bem, sustentar a sua família. E é interessante que ele vai várias horas, 9, meio-dia, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde vai e a última ele pergunta, por que vocês estão aí? Professor, ninguém quis nos contratar. Não é que a gente está desocupado, ninguém quis. O que o patrão faz, ele no final do dia, ele iguala a todos. Todos precisam de uma moeda para voltar para casa para sustentar a sua família. Claro que isso desperta inveja, desperta resmungo, desperta contrariedade, mas o patrão responde, eu fui justo, nós combinamos uma moeda de prata, não foi? Então não te enganei, mas eu não combinei nada com esses outros, vou pagar o que é justo, o que vocês precisam. E é isso a lógica do evangelho de hoje. Deus vai dando. Às vezes a gente não tem oportunidade de estar lá e alguém nos contratar. Porque as pessoas ficavam nas praças, aí chegando os patrões e contratando. E às vezes você passa o dia e ninguém te contrata.
e você tem que voltar para casa com uma moeda para sustentar a sua família, dar comida para os filhos. Que Deus abençoe e nos mostre a bondade de Deus, que sejamos mais misericordiosos do que gente do sacrifício. Um abraço, até mais.